aí, Outsiders, bem-vindo a mais um começo de semana, semana do dia 9/10 de 2023 e mais um calendário econômico começando nesse exato momento para você. Rapidamente, para a gente entender o que temos de projeções para essa semana, notícias e principalmente agendas econômicas, ela vem fraca até quarta-feira. Mas temos uns catalisadores externos que estão além da agenda econômica, que prometem muitas movimentações, muitos entendimentos e principalmente muita perspectiva de catalisadores de mercado. A partir do momento que Israel foi atacado e se posicionou lá, atacando Hamas e ocupando a faixa de Gaza e prometendo exterminar Hamas, uma segunda guerra contra uma outra unidade terrorista começa a entrar no mundo do planejamento, através do posicionamento do Hezbollah. Os Estados Unidos declara guerra ao Hezbollah para essa semana. Então a gente tem um começo de conflitos importantes no Oriente Médio, que são catalisadores de mercado, principalmente para o nosso petróleo, para o nosso Brent e também trazendo para as commodities de metais grande força de catalisação de movimento de mercado e lastreio. Então, em cima disso, a gente tem uma perspectiva de uma semana altamente importante, com viés forte de tomada de decisões a curtíssimo prazo, mas podendo ter surpresa, principalmente nas commodities a longo prazo. Domingo, ontem e nessa segunda-feira, nós não temos uma agenda econômica muito complexa. E falando em agenda econômica muito complexa, hoje nos saiu o Boletim Focus. E o Boletim Focus dessa semana promete, dentro da inflação, o Banco Central manteve as projeções para o índice de preço do consumidor em 2023 para 4,86%, enquanto o centro da meta era de 3,25%. Uma elevação muito importante de quase 1,60 na veia, e isso nos vai trazer bastante compreensão, porque isso se chama aumento da meta da inflação. Então o mercado está inflacionado. Mas para 2024 a meta era de 2,87 e foi para 3,88, subindo 0,01 até o exato momento, que a gente sabe que toda segunda-feira esses dados são atualizados, pode aumentar ou pode diminuir, e 2025 ficaram iguais. A meta em 3,5%. Já a Selic, os economistas mantiveram a expectativa de uma taxa básica de juros para esse ano de 11,75% e projeções para 2024 ficaram estáveis de 9%. Já em 2025 em 8,5%. Abre aspas, minha opinião. Ilusão se isso vai acontecer de verdade, se isso acontecer é o precipício da economia brasileira. E dentro do PIB, os economistas do Banco Central brasileiro mantiveram as expectativas de crescimento da economia brasileira medida pelo PIB em 2023 em 2,97, mas em 2024 um leve recuo para 1,5, enquanto 2025 uma retomada de crescimento para 1,9. O dólar era uma grande aposta e em 2023 passaram de R$ 4,95 para R$ 5,00. E em 2024 essas projeções aumentaram para 5,02 e em 2025 foram mantidas em 5,10. Então a perspectiva para os próximos 3 anos continua de elevação no valor do dolinha em relação ao real. E aí viemos e vamos para dentro da agenda econômica da semana. Segunda e terça-feira, uma agenda sem catalisadores, sem movimento e com pouca complexidade e percepção de mercado. Mas já na terça-feira a gente vem com Red Book no mercado americano e índices de trabalho do Reino Unido são os grandes destaques. Na quarta-feira temos IPC da Alemanha, novos empréstimos da China, taxa de hipoteca na América, e no mercado brasileiro começa a chuva de IPC e PPI, IPC na Rússia e PPI também no mercado americano, e fecha o dia com PPI no mercado japonês, prometendo assim começo de um mês, entendendo para onde está indo na verdade a nossa linda e bela inflação mundial.
Na quinta-feira nós temos PIB, produção industrial do Reino Unido, que promete ativar a madrugada a partir de 2h30 da manhã. E uma manhã forte marcada com seus IPC, PPI, PMI e CPI do mercado americano, reforçando e tendo para a gente catalisadores de movimento e compreensões de inflação, aquecimento ou até mesmo manutenção de elevação do preço das compras direto do consumidor. E na sexta-feira nós temos o balança comercial chinesa, PPI na Suíça, CPI composto na França, agitando a zona no euro, com a ajuda da Espanha, que vem com o IHP e o IHPC dentro do mercado. E índice de Michigan trazendo prévias de inflação para dentro do mercado americano. Então, para essa semana, dentro da agenda econômica, temos muitos fatores a serem observados. Guerra na Ucrânia, guerra em Níger, guerra em Israel, possível início de confronto entre a Armênia e Azerbaijão e também agora Estados Unidos declarando guerra ao Hezbollah. Então, temos um mundo em conflito, commodities impulsionadas, um mundo marcado com bastante entendimentos socioeconômicos e políticos definindo a agenda econômica externa, e dentro do calendário econômico, essa agenda econômica começa com verdadeiros catalisadores inflacionários a partir de quarta-feira. Então, se eu fosse você, eu ficaria com os olhos bem abertos, principalmente nos fatores externos, que vão nos trazer mais compreensões de movimentações e catalisações também do calendário econômico e dessa agenda econômica, além da sua própria agenda, e muitas coisas que estavam pré-definidas dentro de números do calendário econômico e dentro dessa agenda econômica dos estados podem ser alterados rapidamente com todos esses movimentos, conflitos e interesses do mundo capitalista. Então presta atenção, fica de olho, e esse foi mais um Agenda Econômica, e boa semana para você.